E aí, galerinha, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre uma das principais obras do arcadismo brasileiro. Eu estou falando de Marília de Dirceu, obra-prima do poeta Tomás Antônio Gonzaga, que também foi um personagem importante dentro da Inconfidência Mineira. Então a gente vai falar muito de literatura e história. Então, se liga! Se liga! Antes de falar da obra em si, a gente precisa falar um pouco sobre o arcadismo. O arcadismo é um período literário meio que de transição. Ele vem logo depois daquela efervescência do movimento barroco e antes um pouquinho daquela liberdade toda do romantismo, que foi uma outra escola literária bastante efervescente. Bom, o arcadismo, ele mantém um pouco, aliás, mantém muito até, da estética clássica, até por isso mesmo que ele é chamado de neoclassicismo. Mas ele também apresenta algumas liberdades formais que o aproximam do romantismo, por isso que também alguns pesquisadores, alguns estudiosos chamam o arcadismo de pré-romantismo. Mas o fato é que aqui no Brasil, o arcadismo foi uma escola literária bastante restrita e os principais autores estavam todos morando, localizados ali em Minas Gerais, principalmente na cidade de Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto. A palavra arcadismo vem de Arcádia, que era uma região da antiga Grécia que era habitada por pastores, e esses pastores tinham a fama de gostar muito de poesia e também de música. Essas poesias eram acompanhadas por lira e por outros instrumentos musicais. Bom, inspirados então nesses pastores lá da antiga Arcádia que gostavam de poesia e também de música, os poetas do arcadismo faziam uma poesia muito parecida com isso. E também as sociedades literárias que eles formavam ali para divulgar e trocar as suas experiências poéticas também recebiam o nome de Arcádias. Aqui no Brasil, os poetas ligados ao arcadismo lá de Ouro Preto, da antiga Vila Rica, se reuniam em torno da Arcádia ultramarina. O arcadismo foi fortemente influenciado pelo iluminismo que vinha lá da Europa. E algumas características eram comuns dentro de todas aquelas poesias, aquele movimento que se inspirava nessas poesias antigas, nessas poesias clássicas. Bom, um desses temas é a harmonia e o equilíbrio, principalmente do homem com a natureza. Para eles, essa convivência tinha que ser perfeita, pacífica. Então a gente tem pessoas simples, vivendo de forma muito simples em meio à natureza. Isso leva também a essa segunda característica, que é o bucolismo e a simplicidade. Esse equilíbrio entre a natureza e o homem era obtido por meio, então, dessa simplicidade, e o bucolismo, claro, está relacionado, então, às paisagens rurais, às paisagens do campo. Esses poetas, os poetas árcades, eles tinham o hábito de usar pseudônimos pastoris. Por exemplo, Dirceu é o nome de um pastor que o Tomás Antônio Gonzaga usava como pseudônimo. E tem outros, o Alvarenga Peixoto, como Glauceste Saturnio e vários outros. Bom, além disso, eles exaltavam as suas musas, as musas amadas, aquelas mulheres que inspiravam aquela poesia. E agora, claro, se eles estão buscando ali uma coisa de equilíbrio, de simplicidade, isso também se reflete na linguagem. A linguagem ela é bastante simples, ela é bastante objetiva e, claro, de fácil compreensão por todos. Existem 5 lemas que meio que definem os temas do arcadismo. E esses lemas eles são representados por expressões em latim, mais uma referência à cultura clássica, à Roma antiga, cujo idioma, cuja língua oficial era o latim. A primeira delas é o Carpe Diem, que significa aproveite o dia. Para eles, para os poetas, as pessoas tinham que buscar ao máximo aproveitar a vida, aquele momento do presente da vida. Então, aproveite o dia, Carpe Diem. Depois a gente tem o Fugere Urbem, que significa fugir da cidade, sair dos grandes centros ou dos centros urbanos e procurar o campo,
a vida rural. Isso vem de uma teoria de que assim, a sociedade é que corrompe o homem. Então, se ele está ali no meio da cidade, ele é uma pessoa facilmente corruptível, enquanto que, num lugar mais afastado, em meio à natureza, ele vai se dedicar à simplicidade e não vai ter nenhum daqueles defeitos que podem ser causados pela convivência com outras pessoas. Depois nós temos o Inutilia truncat. O nome é um pouco complicado, mas ele simplesmente quer dizer cortar o desnecessário. Tudo aquilo que dificultava a compreensão ou que era simplesmente colocado para questões estéticas ou questões só de encher uma linguicinha ali para cumprir aquela coisa do poema, isso fica fora. Por isso que a linguagem é simples e é objetiva, porque eles cortavam tudo que era inútil dentro das suas poesias. Depois nós temos o Aurea Mediocritas. O que seria isso? Não tem nada de mediocridade não, tá? Aqui está justamente a questão do equilíbrio. Viver em equilíbrio, a vida em equilíbrio, né? Mediada ali, numa situação média. Você não tem nenhuma vida extremamente rica, nem uma vida extremamente pobre, mas você tem aquela vida perfeita, aquela vida equilibrada que te dá tudo aquilo que você precisa sem você ter nenhum tipo de ostentação. E, por final, o locus amenus, que seria o lugar ameno, a paisagem rural como um lugar bem mais tranquilo para a convivência, para também as experiências amorosas. Então, isso tudo acabou influenciando no tema. São esses 5 lemas. Existe uma relação muito estreita entre o arcadismo e a Inconfidência Mineira, aquele movimento que buscava a independência do Brasil lá no final do século XVIII e que acabou culminando aí com a execução, né, do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Acontece que todos os membros da Arcádia Ultramarina, aqueles poetas lá de Vila Rica, né, o Alvarenga Peixoto, Santa Rita Durão e o próprio Tomás Antônio Gonzaga, todos eles também participaram desse movimento da Inconfidência Mineira. Então, ali a gente vai ter muita referência também a esse movimento. E os desdobramentos da Inconfidência Mineira vão interferir profundamente nos poemas de Marília de Dirceu. Bom, pessoal, mas quem foi o Tomás Antônio Gonzaga? Bem, ele não era brasileiro de nascença, ele nasceu na cidade do Porto, filho de mãe portuguesa e de pai brasileiro. Mas ele passou toda a infância e adolescência aqui no Brasil. Depois ele voltou para Portugal para poder estudar, né? Ele fez direito, ele foi fazer a universidade dele lá em Coimbra e depois ele voltou ao Brasil, onde ele conseguiu um cargo público, o de ouvidor-geral na cidade de Vila Rica, onde ele conheceu então os seus parceiros da Arcádia Ultramarina e com quem ele organizou ali tanto o movimento Arcade quanto também a Inconfidência Mineira. Foi também em Vila Rica que ele conheceu Maria Doroteia, a sua musa inspiradora, que viria a ser a Marília, pastora do Dirceu, pastor. Bom, ele era apaixonado pela Maria Doroteia, inclusive ele era correspondido, mas o casamento deles não era algo muito possível. Por quê? A Maria Doroteia era rica, filha de uma família abastada. E o Gonzaga, apesar dele ser ali um magistrado, dele ter um cargo público de relevância, ele não era tão rico assim. Então havia essa diferença social que impedia que aquele amor se concretizasse dentro da vida real. Porém, dentro dos poemas do Gonzaga, ele se declarava, né? Ele dedicava esses poemas e se declarava para a Maria Doroteia, que ficou mais conhecida como Marília. Hoje, quem vai em Ouro Preto pode perceber ali nas proximidades da igreja de São Francisco que a casa que pertenceu ao Tomás Antônio Gonzaga fica bem próxima à casa que pertenceu onde a Maria Doroteia morava. Então dava até de repente ali para ter um namorico da janela para janela. Marília de Dirceu é a obra-prima do Tomás Antônio Gonzaga, mas ele também escreveu uma outra obra bastante polêmica, que são as Cartas Chilenas. Essas cartas eram uma verdadeira afronta ao governador de Minas Gerais na época, porque, de forma muito metafórica, a gente tinha as cartas de um cidadão chamado Critilo, que morava em Santiago do Chile e escrevia para o seu amigo Doroteu, aqui no Brasil,
falando dos desmandos daquele prefeito lá de Santiago do Chile, que na verdade era uma metáfora para o governador de Minas Gerais. O governador do Chile, nas cartas chilenas, ele é chamado de fanfarrão minésio. E ali ele tecia duras críticas, então, a essa forma de governo, né? Perseguição, corrupção, enfim, problemas que estão aqui no Brasil até os dias de hoje. O detalhe curioso é que essas cartas foram publicadas de forma anônima e só um bom tempo depois é que pesquisadores conseguiram, então, finalmente atribuir a autoria das cartas chilenas a Tomás Antônio Gonzaga. Vamos falar agora da estrutura do livro Marília de Dirceu. Bom, ele é composto por 80 poemas e mais 13 sonetos. Tá? São poemas líricos e o soneto, para quem não se lembra, é aquela forma fixa, né? Mais uma ligação aí com a literatura clássica, porque o soneto é aquela forma fixa que foi desenvolvida lá na época do classicismo e que ele tem naqueles 14 versos divididos em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são 4 versos e as 2 últimas com 3 versos, né? Quartetos e tercetos. Bom, entrei nisso aqui só para a gente relembrar o que é um soneto, porque é uma coisa importante. A questão, nem o soneto e nem os poemas, eles têm títulos, tá? Eles são numerados. E eles não são chamados de poemas, eles são chamados de liras. A lira é aquele instrumento musical que os pastores lá da Arcádia antiga tocavam enquanto recitavam os seus poemas. Então, é uma referência também à antiga Arcádia. Então, a gente tem lira 1, lira 2, lira 3, lira 4 e assim por diante, e lá no final, soneto 1, soneto 2, soneto 3 e por aí vai. Mas é importante lembrar que esses 80 poemas, essas 80 liras e esses 13 sonetos, eles não foram publicados todos de uma vez. Veio sendo publicado aos poucos, foram 3 partes publicadas. A primeira dela, tem 33 liras, foi publicada em 1792 e foi escrita quando Gonzaga ainda morava em Vila Rica. Depois, a segunda parte foi publicada em 1799 e foi escrita no período em que o Tomás Antônio Gonzaga estava no Rio de Janeiro preso, ou seja, depois que aconteceu todo o processo da Inconfidência Mineira. E a última parte, a terceira parte, foi publicada já depois da virada do século, em 1812, e ela reúne poemas que foram escritos já no exílio, lá em Moçambique, para onde o Gonzaga foi levado depois de sua condenação. Os 33 poemas, as 33 liras que compõem a primeira parte, elas são verdadeiras declarações de amor. O tempo todo, o Gonzaga, ou melhor, o Dirceu, ele fala, né, sobre a beleza da Marília, sobre os encantos dela, enfim, ele revela toda a afetividade que existe entre aquele casal e de momentos que eles passaram juntos ali na natureza, né, enquanto pastoreavam as suas ovelhas, pastoreavam ali o seu gado. Um bom exemplo de como que esse romantismo vem, cheio de descrições e de comparações, está nesses versos aqui, ó. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são uns fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamo vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Se na primeira parte as 33 liras acontecem ali em cenário bucólico, né, em paisagens rurais, a segunda parte já tem um clima um pouco mais obscuro, porque ela foi produzida enquanto Gonzaga estava preso dentro de uma masmorra. Agora, mesmo assim, estando ele preso, ele ainda lembra dos bons momentos que ele passou com a Marília, então assim, esses cenários, essas paisagens naturais, esses cenários bucólicos e campestres, eles voltam na forma de lembranças, mas ele já sente ali o peso dessa separação por conta da prisão, como a gente pode ver nesses versos aqui, ó. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, inda Marília adoro a tua formosura. Já na terceira parte, o poeta demonstra
toda a desilusão e a certeza de que não vai mais voltar a ver a sua amada. Isso porque, como eu disse, essa parte foi escrita já em Moçambique, quando ele estava lá no exílio. Ele foi degradado, né? Essa foi a pena que ele recebeu por ter participado da Inconfidência Mineira. E a gente vê já nesses versos aqui como que é bem mais pesado o clima, ó. Ímpio fado que não pôde os doces laços quebrar-me, por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Falando agora de algumas características específicas, nós podemos dizer que Marília de Dirceu é um poema narrativo. Mas não se trata de uma epopeia, né, que é um grande poema narrativo. Na verdade, cada uma das liras elas são independentes. São poemas líricos por eles mesmos ali. Agora, o conjunto da sequência desses poemas, a gente pode considerar uma narrativa, mesmo que em estrutura bastante simples. É um casal que é apaixonado, que se vê separado temporariamente por uma prisão e que esse amor acaba terminando ou sendo frustrado com o exílio. Então a gente tem três partes com uma evolução, né, uma sequenciação, um sequenciamento de fatos. Então a gente pode considerar que sim, é um poema narrativo em todo o conjunto, embora cada uma das liras seja independente entre si. Agora, esse fato de ter um fator narrativo, a gente também pode chamar então o Dirceu, que é o eu lírico do Gonzaga, pode chamar ele de eu lírico, mas também existe a possibilidade de chamar o Dirceu de narrador. Tá? Então é bom ficar atento aí, mas o provável é que apareça mesmo como eu lírico. É um ou outro pesquisador que costuma chamá-lo de narrador, por esse motivo que eu falei. Agora, o tempo todo, o Dirceu está falando com a Marília. O Dirceu é um pastor, é uma pessoa simples. Por isso mesmo, esses poemas eles são muito coloquiais. O Gonzaga faz o uso da coloquialidade muito nesses poemas. Então é bom ficar atento, porque o que é coloquial nos dias de hoje pode parecer um pouco diferente do coloquial daquela época, mas sim, ele buscou ser o mais simples possível para garantir mesmo essa mensagem de um interlocutor para outro, todos os dois ali pastores. Agora, é importante que, principalmente na primeira parte, você observe a quantidade de adjetivos que mostram as qualidades da Marília e, principalmente, comparações, né? A Marília, as faces da Marília são como rosas, os cabelos da Marília negros são como a noite. Então a gente tem muito esse tipo de comparação e que vale a pena a gente ficar atento aí e buscar perceber isso enquanto a gente está fazendo a leitura dos poemas. Se liga na revisão. Pessoal, nessa aula nós falamos sobre Marília de Dirceu, livro de Tomás Antônio Gonzaga, que está indicado aí para o vestibular da FUVEST. Nós começamos a aula falando um pouco sobre o autor e sobre o contexto do arcadismo, depois falamos sobre a produção da obra, falamos ali sobre a divisão que essa obra passa, né, em 3 fases, e depois olhamos as características que o livro tem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima. Até mais!